Para nos falar sobre esta relação entre migração, o espaço e a sociedade, temos hoje em estúdio Maria Lucinda Fonseca, professora catedrática do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Olá, professora, bem-vinda a nós. Olá, Cláudia. Tem desenvolvido diversos estudos sobre a distribuição das comunidades imigrantes no país. Qual é a importância destes estudos? Estes estudos são fundamentais para nós, por um lado, respondermos às novas necessidades que essa população traz. Sim. E, por outro lado, para potenciarmos o mais possível o aproveitamento dos recursos que eles Sim. representam para o nosso país. E, nesse caso, em traços gerais, como é que se quantifica e como se distribuem os imigrantes em Portugal? Distribuem-se muito concentrados na área metropolitana de Lisboa e no Algarve. Cerca de 60% estão nestas duas regiões. E depois, naturalmente, na faixa litoral, o interior, tem muito menos imigrantes. Podemos dizer que há aqui um acompanhamento da distribuição da população natural, em geral e com o reforço desta concentração nas duas áreas que eu referi. Isso também tem a ver com os objetivos da própria imigração, não é? Sim, tem que ver com os objetivos e com as oportunidades, em termos de emprego, porque temos que ver que grande parte da nossa migração é de natureza laboral. Sim. No caso do Algarve, não. Temos também a migração dos reformados, que vêm à procura das amenidades que essa região representa. E, por outro lado, também tem que ver com o conhecimento que se tem, naturalmente que uma cidade como Lisboa é a capital, é mais conhecida, grande parte, a maior parte, eu diria, dos imigrantes vêm de avião, portanto entram também por Lisboa. Enfim, sim. Há muitas razões, mas a fundamental prende-se com a questão das oportunidades, sem dúvida. E por regiões, existe alguma forma de sabermos quais são as comunidades que preferem, por exemplo, o norte, o centro, o sul? Sim, bom, a comunidade brasileira é a mais numerosa e Sim. é a mais numerosa em todas as regiões do país. No entanto, se pensarmos, por exemplo, nos africanos, que são os grupos mais antigos e muito importantes, os cabo-verdianos ocupam hoje a terceira posição, mas se pensarmos nos angolanos, nos guineenses, etc., Sim. estão sobretudo concentrados na região de Lisboa, muito mais do que os imigrantes das novas vagas, os brasileiros que estão dispersos por todo o país ou os imigrantes de leste, que também estão mais dispersos pelo país, ainda que, tanto num caso como no outro, em Lisboa estejam mais de metade. Mas, por exemplo, os do leste já têm uma representação bastante maior do que os africanos no Alentejo, ou no Algarve, ou mesmo na região norte. Os chineses, que são, por exemplo, no último ano, o único grupo que continua a crescer num quadro em que o estoque de imigrantes está a diminuir, também estão mais concentrados na região de Lisboa, mas apesar de tudo nota-se uma dispersão grande por todo o país, sendo embora um grupo ainda relativamente pouco numeroso. Sim. Se pensarmos nos da União Europeia, tem um peso grande, muito grande no Algarve, na região de Lisboa, mas também na região norte, onde há uma grande tradição, a pensar-nos da União Europeia dos 15 e mais recentemente os romenos, que são um dos grupos que têm estado a crescer mais, já têm, para além da região de Lisboa, um peso maior no Alentejo, no Algarve, tanto mais para sul. E quem é que escolhe as ilhas? As ilhas, é curioso que tanto no caso da Madeira como nos Açores também são os brasileiros, em primeiro lugar. Depois, há diferenças que no caso dos Açores, em segundo lugar, estão os americanos e depois temos os cabo-verdianos e alemães que não são migrantes laborais, mas são pós-reforma, e depois vêm os do leste. Na Madeira já temos também, a seguir aos brasileiros com peso relevante, os ingleses e os venezuelanos. Portanto, aqui temos que ver que a própria história da imigração desses Sim. países deixa marcas e, como se vê, não é, com estas diferenças. Portanto, há especificidades, de facto, em termos regionais. E depois, os pioneiros, diria eu, os que se fixam, alimentam a vinda de outros da mesma origem, com a importância que têm as redes no processo de recrutamento de novos migrantes e depois o apoio que dão também na integração no país de acolhimento. Já vamos continuar a nossa conversa, mas para já são muitos os casos de imigrantes que após ou ainda durante uma visita a Portugal decidem ficar. Conheça a história de Gil Fortunato, natural de Angola. A prática desportiva trouxe-o para estas bandas e hoje é ele quem treina os futuros campeões.